Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao AgriShow Labs, o hub de inovação da AgriShow. Estamos na jornada do conhecimento com o programa Os Grandes Nomes do Agro. E hoje vamos tratar de um assunto que ainda causa muitas dúvidas, a agricultura 4.0. Que de fato é isso? O AgriShow Labs é uma iniciativa da própria AgriShow, com curadoria do Core Inovação, e temos a missão de conectar startups, profissionais do setor, associações, centros de pesquisa, a agroindústria, atores públicos e principalmente os produtores rurais. Queremos juntar cada um desse pessoal que transforma o agro todos os dias para podermos pensar o que nós podemos fazer hoje, olhar para o amanhã. E hoje aqui conosco temos um time de peso, pessoal. Nossos convidados dedicaram e dedicam suas vidas para revolucionar o setor agropecuário do Brasil. Estamos muito felizes de poder contar com gente tão qualificada quanto vocês. Então, antes de mais nada, obrigado por estarem aqui conosco. Bom, eu vou começar apresentando a doutora Silvia Machra. Ela é pesquisadora da Embrapa Agricultura Digital, possui doutorado em computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mestrado na área de automação pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Obrigado, Silvia. Também quero apresentar o professor doutor José Paulo Molim. Ele é graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado na Unicamp e PhD pela Universidade de Nebraska. É professor da Universidade de São Paulo, no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc, em Piracicaba, desde 1989, onde coordena o Laboratório de Agricultura de Precisão. Também temos aqui conosco o doutor Kleber Oliveira Soares, ele é secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Ele é pesquisador da Embrapa, também brasileira, e é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Parasitologia Veterinária pela Universidade Federal do Rio e doutor em Ciências Veterinárias também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também, como convidado especial, nós temos aqui o doutor Eduardo Ciccone, gerente do Supera Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto. Ele é co-criador do Mover, que é o Movimento Empreende Ribeirão Preto, foi diretor de parques tecnológicos da Rede Paulista de Ambientes de Inovação, foi diretor do capítulo do Fauner Institute em Ribeirão Preto, coordenador de curso de graduação e de pós-graduação e foi líder do capítulo da Singularity University em Ribeirão Preto. Bom, tendo em conta o nosso vasto país, tão diferente, tão heterogêneo, com necessidades tão variadas para a implementação dessa agricultura 4.0, a gente nota que temos estratégias digitais e ações que vão incentivar o surgimento de novas soluções tecnológicas e o acesso à internet no campo tem se tornado cada vez mais prioridade, com foco para o agricultor rural. Bom, eu começo perguntando aqui para o doutor José Paulo Molim, o que é agricultura 4.0, professor? Muito bem. Boa tarde a todos. Kleber, Eduardo, Silvia. Cleiton, respondendo à pergunta, agricultura 4.0 é mais uma terminologia, né, das tantas que a gente vem gerando nos últimos anos. Nós vínhamos com o termo agricultura de precisão, já amadureceu, já faz uns 20 anos que nós estamos executando algo em torno da agricultura de precisão, né? Que é fazer agricultura errando menos em pequena escala, ou seja, tratando as lavouras pelas suas diferenças e não tentando uniformizá-las à força. A agricultura 4.0 é uma derivação lá da terminologia que surgiu na indústria 4.0, e nós adotamos essa terminologia adaptada para nós, né? Na indústria, as entidades, os entes todos conectados.
Então, na agricultura, nós estamos correndo atrás perseguindo esse caminho do conectar todos os entes da lavoura. Os entes os equipamentos, todos os agentes que estão atuando lá na lavoura. Mas eu acho que mais importante do que o termo, do que o nome, é o estágio em que nós estamos e qual a evolução que a gente enxerga a partir disso aí. Porque eu falo de agricultura de precisão, que é uma atividade que já tem uma estrutura organizada no país, tem as empresas de consultoria em agricultura de precisão, tem os provedores de produtos e serviços relacionados a tecnologias embarcadas nas máquinas para se executar a agricultura de precisão em escala. E aí surge o desafio de colocar a agricultura 4.0 dentro desse contexto da agricultura de precisão. Né? E para nós é muito claro isso. Tá? É muito claro. A gente vê basicamente 4 grandes frentes aí. Uma que é permitir adquirir mais e mais dados da lavoura, justamente para entender a variabilidade das lavouras e poder acertar mais na gestão da variabilidade delas, colocando mais onde precisa mais, menos onde precisa menos, de qualquer insumo. Né? As ferramentas, a outra grande vertente da agricultura 4.0 é permitir se oferecer ferramentas para análise avançada dessa quantidade maior de dados em maior quantidade e mais diversificados nas lavouras. Né? A terceira grande frente é a automação no diagnóstico de o que fazer em cada pedacinho da lavoura. Diagnóstico e, consequentemente, recomendação. O que fazer em cada pedacinho da lavoura? Quanto colocar, não colocar, aplicar mais, aplicar menos, ou o que aplicar, quando aplicar, como aplicar. E, por último, as entregas que o agricultor pretende receber tudo isso. Né? Então, a vertente aí das plataformas digitais para as entregas de tudo isso que a gente está falando. A gente vê no contexto de quem já vem trabalhando nessa área de fazer uma agricultura mais sustentável, errando menos em pequena escala, colocando a quantidade certa no lugar certo, mas com essas recentes contribuições importantíssimas e insubstituíveis. Aliás, a agricultura vem, as agriculturas mais desenvolvidas, nas quais nós nos incluímos, vem sofrendo uma avalanche de digitalização, ou seja, de entrada de recursos e ferramentas digitais para tudo isso e mais um pouco. É interessante, obrigado, doutor. Doutora Silvia, a gente tem visto a Embrapa trabalhar e ela tem aberto algumas oportunidades para empresas parceiras em projetos de inovação e a tal da agricultura digital, né, como o professor trouxe. Juntando a Embrapa Meio Ambiente, né, e a Embrapa Digital, conte para a gente como é que é esse projeto e como que isso tem, de fato, mostrado uma certa abrangência sobre esse aspecto. E porque, assim, o principal é fazer essas introduções, buscarem por essas ferramentas e fazer com que essas ferramentas possam, de fato, chegar a quem precisa, que é o homem do campo. Obrigada, Cleito, obrigado aqui pelo convite, boa tarde a todos, boa tarde aí, professor Molim, Eduardo, Kleber, é um prazer estar com vocês aqui nesse papo hoje, né? Bem, a pergunta, como o professor Molim colocou, né, a agricultura, como outros setores da economia, eles estão tendo uma influência muito grande desse processo de transformação digital, né? E daí, então, começou a aparecer um conjunto de startups, né, empresas do agro, comprando empresas de TI no Vale do Silício, empresas do agro aí, empresas de TI multinacionais da área de tecnologia que começaram a prestar serviços, oferecer serviços na área do agro, e apareceu aí startups, né, as famosas agtechs também,
né, que surgiram aí. Hoje nós temos aí por volta de 1.574 startups, né, no país, contemplando aí agtechs e foodtechs, né, pensando aí em toda a cadeia produtiva, não só na produção, né, do plantio à colheita, mas também na pré-produção e na pós-produção. E aí, nesse processo de transformação digital, pensando em toda a cadeia produtiva e pensando na diversidade que nós temos no nosso país, né? Em Embrapa, literalmente, a gente trabalha de A a Z, a gente fala de açaí a zebu, né? Pensando nessa transversalidade das tecnologias digitais no agro, o professor Molin, ele colocou muito bem aí, nós temos, né, agricultura de precisão há mais de 20 anos aí no país e no mundo, já trabalhando e preparando, né, para que a gente possa fazer a comunicação máquina a máquina, receber dados utilizando equipamentos como GPS, né, temos estações agrometeorológicas, né, hoje nós temos mais imagens de satélite em diferentes resoluções, temos aí imagens capturadas por drone, e tudo isso daí são dados heterogêneos, né? Então, hoje, como usar tudo isso para transformar em informação útil para o produtor rural? Então, a Embrapa, de olho nisso, né, em parceria aí com o Ministério da Agricultura, a gente tem visto como a Embrapa, como uma empresa pública, pode ajudar a fomentar e facilitar essa questão da transformação digital no agro, né? Então, essa parceria que você comentou da Embrapa Agricultura Digital com a Embrapa Meio Ambiente foi justamente o que a gente tem trabalhado junto a essas startups. A Embrapa tem participado aí de vários programas de aceleração, seja por cadeia produtiva, ou a gente tem um programa mais voltado também para a agricultura digital, nessa área de tecnologias digitais. E nesses programas, a gente observou que as startups, elas precisavam muito além de mentoria, porque, assim, tá esse boom de startups, mas muitas vezes elas ficam perdidas, né? Às vezes são empresas que nasceram na área de tecnologia da informação, mas elas têm uma solução para o ambiente controlado da indústria. Quando você vai trazer isso para o campo, é uma outra realidade. Ou vice-versa, você tem, às vezes, agrônomos que têm uma ideia, identificar um problema no campo, mas eles não têm a linguagem do pessoal da tecnologia da informação. Então, eles se associam a alguém da área de tecnologia da informação ou da engenharia para desenvolver alguma solução. E aí, a Embrapa, né, com esse legado que ela tem aí de 48 anos trabalhando na área de agricultura tropical, ela percebeu que ela começou a ser muito procurada, tanto por essas multinacionais quanto por essas startups. Para quê? Para acesso a esse legado, a dados ou modelos que a Embrapa desenvolveu, né, os resultados dos seus projetos de pesquisa na área de agricultura de precisão. Então, a gente pensou e desenvolveu, teve a ideia de criar um laboratório vivo, que é esse, né, que será numa área experimental, que é um campo mesmo, né, uma fazenda aqui da Embrapa Meio Ambiente, a gente criar um laboratório vivo onde as startups possam testar suas tecnologias num ambiente de produção agrícola mesmo, né, assim, num ambiente real, né, antes de colocar esses produtos no mercado. E aí, esse projeto, ele chama Agnest, né, ele está baseado em 3 vertentes principais. Então, a primeira dela é essa experimentação em campo. A segunda é a questão da agricultura digital mesmo, porque para a gente ajudar a fomentar, mas também trabalhar de maneira mais estratégica com tecnologias digitais para o agro, né, porque hoje tem muita tecnologia, mas como isso pode ser melhor trabalhado. E também tem a questão da sustentabilidade da agricultura, né? A gente é o terceiro pilar, a gente é muito demandado aí, né? A nossa agricultura brasileira, justamente por nosso protagonismo na agricultura tropical e na agricultura mundial, a gente é muito demandado da questão da sustentabilidade da nossa agricultura, né? Como, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ambiental e social, né? A gente viu aí como foi no COP26, que aconteceu em novembro, né? Qual a demanda aí da nossa agricultura desse ponto de vista. Então, seguindo aí, né, essa demanda que a gente tem de aumentar, segundo dados da ONU, de aumentar a produção de alimentos, né, de maneira sustentável, nas 3 dimensões, pensando nisso, como as tecnologias digitais podem ajudar a agregar valor nesses processos de produção, a gente, então, e a partir dessa experiência com essas startups, nesses programas de inovação, veio a ideia da gente criar esse laboratório vivo,
né, com essas 3 pilares aí de experimentação, tecnologias digitais e sustentabilidade. E aí a gente lançou um edital, primeiro que ele tem um modus operandi que a gente desenvolveu, né, aí com a Embrapa, pensando como que a ideia é que não seja esse laboratório vivo, não seja da Embrapa. Na verdade, a Embrapa está cedendo a área, compartilhando a infraestrutura, mas a ideia é que a gente traga empresas privadas, essas empresas que têm procurado a Embrapa, seja do agro, seja do mundo da tecnologia, para a gente criar um comitê gestor e juntos nós trabalharmos de forma colaborativa e definirmos como a gente vai trabalhar na gestão operacional desse laboratório vivo e como nós vamos atrair as startups também, para que elas venham participar e poder. Então, essa é a nossa ideia no Agnest, nesse laboratório vivo aí que a gente vem desenvolvendo em parceria aqui na Embrapa Meio Ambiente e Embrapa Agricultura Digital. Fantástico, doutora Silva. Acho que nós temos muito o que conversar, porque o AgriShow Labs é justamente para poder promover a intersecção entre a produção, os produtores e a ciência ligada às startups ou ligada à agroindústria. A gente quer poder trazer um ambiente e nós teremos um prazer enorme em poder contribuir com projetos dessa magnitude. Eu vou aproveitar esse ensejo que você traz sobre a ambientação de projetos e fazer uma pergunta para o doutor Eduardo Ciccone a respeito da Superaparc, porque a Superaparc nasceu com o objetivo de canalizar projetos, né, nascentes ou em desenvolvimento ou já maduros, para de fato que eles possam acessar o mercado com mais vigor. Doutor Ciccone, por favor, traga um pouco quais têm sido os trabalhos da Supera para a gente. Cleiton, obrigado, né? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Quero cumprimentar aí todos os participantes aqui, né, junto comigo, né? Dizer que é um prazer dividir essa live aqui com vocês, né? E também ouvir todo o conteúdo aí que está sendo explanado. Então, em relação ao Supera, né, é importante a gente entender, né, o crescimento que o agro vem tendo dentro do Superaparc, né? Apesar de a gente estar localizado, né, numa região, né, que a gente até se intitula como a capital do agronegócio, esse crescimento das agitechs aqui dentro do Superaparc, ele é algo que vem aí dos últimos 5 anos para cá, né? Só para você ter uma ideia, hoje já é o 2º setor em termos de participação no número de startups instaladas aqui no Superaparc, né? A gente tem o setor de saúde como um setor também muito forte, né? E na sequência o setor do agronegócio, né? Então, demonstrando também o próprio crescimento das agitechs no Brasil como um todo, né? Então, a gente acaba trabalhando em 2 frentes, né? No incentivo, na verdade, 3 frentes, no incentivo da criação de novas startups, empresas de tecnologia com inovação, com foco no agronegócio, auxílio no desenvolvimento das iniciativas que surgem, né, aqui, seja na universidade, seja na sociedade como um todo, ou na região aqui de Ribeirão Preto. Então, quando esses projetos eles se candidatam ao processo seletivo, por exemplo, da incubadora ou do centro de negócio, a gente acaba dando todo o suporte, né, de desenvolvimento. É como a doutora Silvia colocou, né? Essas startups muitas vezes chegam aqui, elas precisam de um auxílio, de um direcionamento, né, de uma conexão, de uma validação de um modelo de negócios, por exemplo, né, de uma prototipagem, né, de uma conexão com uma outra grande empresa, com uma usina, né, para que possam, por exemplo, ser feitos os testes dos produtos, as validações. Então, a gente também acaba auxiliando essas empresas. Obrigado, doutor. Doutor Kleber, no programa anterior, que é dedicado aos produtores e associações de produtores, uma das pautas que eles trouxeram foi que não adianta nada falar de agricultura digital, de IoT ou de agricultura 4.0, se no campo nós temos deficiência em termos de banda, nós temos deficiência em termos de internet. A gente sabe que a agricultura
digital é um dos eixos de inovação do mapa. Conta para a gente como que estão os planos e as ações para levar mais conectividade para o meio rural. Muito bom, Cleiton. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez aqui pelo convite. É uma honra estar aqui com meus amigos, né, com minha amiga Silvia, cumprimentar o professor Molim, cumprimentar o Eduardo pelo trabalho à frente da Superapar, e trazer um pouco aqui sobre as ações, as iniciativas, né, os drives que o Ministério da Agricultura, sob a liderança da nossa ministra Tereza Cristina e do nosso secretário Fernando Camargo, tem pautado a inovação na agricultura brasileira. Como você bem comentou, a agricultura digital, ou digital, né, no sentido amplo da palavra, é um dos grandes drivers de inovação do agronegócio brasileiro, aqui, sob a liderança da nossa ministra. E no contexto do digital, conectividade é a primeira grande camada. Eu vou me ater à camada de conectividade, mas é importante dizer que também conectividade por si não resolve e não resolverá todos os problemas do setor agropecuário, né? Não adianta você ter conectividade se não tiver as duas outras camadas, que na nossa visão é uma visão, um modelo de marketplace, seja multiplataforma, seja plataforma, e a terceira camada é o que está vindo por aí, né, que já comentava aí em outras ocasiões, anos anteriores com a Silvia, né, e agora está sendo cunhado um novo conceito que é Farming as a Service, ou seja, nós temos que prover, né, serviços digitais para a agricultura e por meio da agricultura também. No componente da conectividade, Cleiton, hoje nós temos, a partir de um esforço, inclusive, feito em parceria com a Exalc, né, que é a Escola de Agricultura da USP, nós fizemos nos anos 2019 e 2020 um grande mapeamento da situação da conectividade no espaço agrícola brasileiro. Ou seja, foi feita a retirada do recorte urbano, do recorte onde não há agricultura, e dada apenas ao território ou espaço agrícola brasileiro, nós chegamos à conclusão, e isso está sendo revisado, inclusive, agora, que nós temos no Brasil um indicador inferior a 30% do espaço agrícola brasileiro com algum nível de conectividade. A partir daí, nós traçamos alguns cenários, né, para poder balizar, inclusive, os nossos colegas aqui do Ministério das Comunicações, no que diz respeito à promoção da conectividade no campo, e nós sabemos que hoje no Brasil, né, se nós tivermos algo em torno aí de 15 mil conjuntos, torres, antenas, é possível nós iluminarmos, como diz os colegas da área de comunicação, pelo menos 75% do espaço agrícola brasileiro no horizonte de tempo aí previsto de 4 anos, em síntese. Mas eu quero trazer aqui um indicador em uma perspectiva muito clara, que quando nós falamos em conectividade, né, nós, do setor agropecuário, nós temos que olhar e prover para o produtor soluções para o problema. Ou seja, nós temos que ser agnósticos no sentido de tecnologia de provimento de conectividade. Seja ela no modelo LTE, seja ela no modelo 2, 3, 4 ou 5G, né, seja o provimento via fibra, via torre, via antena, enfim, via outros modelos com conectividade satelital, e, por que não, né, provermos conectividade via um modelo analógico, né, que, a propósito, foi até homologado recente pela Anatel, né, o uso de operação do modelo de provimento espaços brancos, né, ou espaços ociosos, que são as bandas analógicas, que antigamente nós usávamos aí, seguramente todos nós aqui temos mais de 30 anos de idade, ainda pegamos a era da TV analógica, né, Silvia? Hoje está tudo digital, mas esses espaços que eram utilizados de frequência analógica foram abertos, né, para uso e aplicações de vários setores, inclusive do agronegócio. E com isso nós desenhamos alguns grandes pilotos, né? Primeiro, né, estamos fazendo ainda, né, uma interlocução muito forte, não só com o setor do agronegócio, como o setor das telecomunicações, com as grandes companhias das telecomunicações, com operadoras, com provedoras de equipamentos e ferramentais para a promoção de conectividade, mais uma vez, desde companhias que operam com satélite até as que foram recém-homologadas para operar com 5G. Então, tomamos a decisão de ter 2 grandes pilotos. O primeiro piloto, uma iniciativa aqui liderada pela nossa ministra, né, que nós chamamos de Comunidades Rurais Conectadas. Nós estamos instalando, até meados desse ano, vamos concluir a instalação de 250 pilotos em comunidades rurais, né, leia-se pequenos assentamentos, comunidades quilombolas, pequenos grupos ou vilas agropecuárias de pequenos produtores rurais no Brasil, onde nós estamos provendo, junto com o Ministério das Comunicações, sinal de banda larga de alta qualidade por satélite,
onde é possível se conectar 50 outros dispositivos ao mesmo tempo com excelente qualidade. Por que nós promovemos isso, essa iniciativa? Para poder não só servir de teste piloto, como também fomentar e estimular o setor, né, que é possível levarmos conectividade onde não há infraestrutura, ou onde a infraestrutura é deficiente. Não dá para você botar uma antena, não dá para você levar fibra para o meião do Pantanal, para o meião da região amazônica, ou mesmo aqui para a região do Cerrado, né? Não precisa ir longe, às vezes a gente se desloca em São Paulo, né, de São Paulo capital para Campinas ou para Piracicaba, né, professor Molim, e o sinal do celular cai muitas vezes. Então, o satélite é, sim, uma solução interessante para o produtor rural e pode prover outras soluções associadas. E na outra ponta, em parceria também com o Ministério das Comunicações, né, nós implementamos 7 pilotos de conectividade de alta qualidade, né, no modelo 5G. Já não são mais pilotos, o último que nós instalamos foi em Uberaba, junto, inclusive, com o pessoal do Parque Tecnológico de Uberaba e do Parque Tecnológico de Uberlândia, Eduardo, onde, no caso de Uberaba, que foi instalado no final do mês de novembro, já foi 5G em plena operação, 5G standalone, numa frequência de 3,5 giga, com excelente nível de conectividade. Claro, ainda nível experimental, mas já são pilotos reais, onde é possível, mais uma vez, né, servir ferramental para trazer o setor do agronegócio junto com a indústria, junto com as startups, especialmente as agritechs, junto com o setor de provimento de tecnologia de telecomunicação, para poder darmos esses avanços no nosso agronegócio. E esse ano a nossa expectativa, já dando um spoiler, é fazermos aí alguns pilotos usando essa frequência analógica que foi recém-homologada pela Anatel. O que eu queria sumarizar na minha fala nesse momento, Cleito, nós temos que entregar a solução para o produtor, temos que ser agnóstico. O produtor depender da situação, da condição, do tamanho, do tipo de produto agrícola, da localização, ele toma a decisão qual modelo de conectividade, qual modelo de agricultura digital ele vai utilizar. Fantástico, doutor. Engraçado que você já trouxe, como se diz, o spoiler para a nossa próxima pergunta, justamente pensando nessa inovação social, né? Nós temos percebido cada vez mais um olhar, tanto da Embrapa quanto outros centros de pesquisa, por essas questões socioambientais. Eu acho que é uma preocupação de todos, né? Inclusive do próprio governo. Então, pensando em restauração de Mata Atlântica, pensando na agricultura familiar, sistemas agroflorestais, os agroecológicos também, até uma adaptação para atender essa crescente do mercado que a gente chama de plant-based. Então, assim, pensando agora, jogando para todos vocês, como que essa inovação aberta que a gente tem assistido, né, e que tem contribuído, como que ela tem contribuído para esse tipo de iniciativa? Ou seja, a gente pensa, sim, em alta produtividade, eficiência, nós não podemos e não devemos deixar as questões de sustentabilidade de lado. Como que cada um de vocês tem olhado para isso e como cada uma das entidades, seja o MAPA, seja a USP, seja a Embrapa, seja o Superaparc, tem contribuído nesse setor. Por favor, Eduardo. O Cleiton, bom, a gente tem, na verdade, passado a medir, inclusive, toda a atuação das startups e dos nossos projetos baseado aí nos conceitos de sustentabilidade. A gente fez um levantamento, por exemplo, o quanto que os projetos estão alinhados com as ODS aqui. Então, a gente tem, falando para você, assim, é algo que é recente, né, que a gente vem fazendo há pouco tempo, mas que projetos que olham por esse lado, projetos que têm incentivado, que têm atuado nessa área de sustentabilidade, né, assim, que seguem os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente acaba tendo um olhar diferenciado. Eles acabam tendo até uma pontuação diferente, né, em alguns casos no projeto de seleção e também de projetos que são submetidos, né, para busca, por exemplo, de recursos. A gente acabou de voltar de Portugal e a gente viu que lá esse olhar ele está bem forte, bem apurado, né? Então, é algo que, se não tiver esse apego, se não tiver essa condição e essa preocupação, muitos dos projetos lá não são nem contemplados. Silvio.
É interessante, Cleita, essa pergunta. Na verdade, eu acho que um ponto que a gente poderia comentar aqui, que tem a ver com a agricultura 4.0 e tem a ver com essa questão que você colocou das novas tendências alimentares, né, e de pesquisas aí de alimentos baseados aí, novas tendências alimentares baseado em proteína vegetal, tal. O que acontece? Se a gente observar a tecnologia, a evolução da tecnologia, como até o Kleber colocou, ela acontece, ela vai acontecendo em paralelo, tá? E a tecnologia, ela vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, todo esse processo que a gente fala de transformação digital, tal, na verdade, não está sendo impulsionado pela tecnologia, ele está sendo impulsionado por um novo tipo de consumidor. E o novo tipo de consumidor somos nós mesmos, né? Nossos filhos, tal, que hoje somos muito mais preocupados com nutrição e saúde, com a origem dos alimentos, né? Transparência no processo de produção. Isso a gente vê até se você for pensar hoje, esses aplicativos que tem hoje, né, para locomoção que a gente utiliza. Isso surgiu de demanda do consumidor, né? De ambientes de locomoção, aplicativos como o Uber, o Lyft, surgiram para atender uma demanda de consumidor. É a mesma coisa que está acontecendo na agricultura. Então, essa temática de novas tendências alimentares, né, plant-based, né, de você identificar aí novos tipos de alimentos baseados, né, a gente fala carne baseada em proteína vegetal, né, leite de soja, isso daí é algo que na área da agricultura, a pesquisa já vem sendo desenvolvida há vários anos, de novas tendências. Agora, as novas tecnologias, elas podem ajudar, elas têm ajudado a acelerar esse processo. Então, quando a gente está falando de novas tecnologias, a gente não está falando só de tecnologia da informação, eu estou falando também de biotecnologia, de nanotecnologia, da convergência disso tudo. Então, quando eu penso em novas tendências alimentares, hoje, com o sequenciamento genético, com a genômica mais evoluída, o modelo de engenharia genética, edição de genoma, você consegue trabalhar mais rapidamente, identificar nessas novas tendências alimentares, entendeu? E aí as tecnologias digitais, como a biotecnologia, a bioinformática, vão ajudar nessa parte aí, tá? E as startups, só para concluir, naquele estudo que a gente fez em parceria com o Ministério da Agricultura do Radar Agtech, a gente fez de 1.574 startups, a maioria delas são nesse ponto que você colocou, de identificação de novas tendências alimentares aí. Então, dessas 1.574, 20%, aproximado, quase 20%, estão focadas nessas novas tendências alimentares aí. É bem interessante, que está sendo puxado por esse novo consumidor aí. E a Embrapa, a gente tem investido em pesquisas com essa visão aí. Ok, doutor Molin, é uma pauta também da universidade? Pois é. Aliás, eu acho que, para ser sucinto, nós temos um movimento, esse movimento da plant-based conceito, né, na alimentação, ele vem de fora para dentro. Estando dentro do agro, ele é um movimento que vem de fora para dentro, ele é criado pelo consumidor. Mas eu aponto aqui, em palavras bem curtas, algo que começa a acontecer e que na Europa já nós temos colegas, principalmente na Europa e por exemplo, na Califórnia, que é uma agricultura intensa e diversificada, um movimento que vem de dentro para fora, que vai um pouquinho além desse, que é a viabilização daquilo que a gente sempre chamou de agroecologia. A agroecologia é um processo extremamente complexo e que só é viável em pequena escala hoje, né? Então, a agroecologia, como tendência do futuro, só vai ser viável com tecnologia. Imagina você viabilizar a mistura de culturas, sendo que elas não têm um inimigo, o inimigo tem que ser um parceiro dentro das lavouras. E nós produzirmos isso em escala, com muita tecnologia, mas é para um horizonte de médio e longo prazo. Eu vejo isso, e aí é um movimento de dentro para fora, e não de fora para dentro. Bom, obrigado pela participação, obrigado pela resposta de todos vocês. Bom, pessoal, a AgriShow Labs, ela traz uma jornada de conteúdos estratégicos que é para abordar, né, justamente para pensar na inovação ligada à agropecuária e o desenvolvimento tecnológico no campo
brasileiro. Esse projeto é uma iniciativa da AgriShow, maior feira de agronegócios da América Latina, com curadoria do Core Inovação. Bom, esse episódio, Os Grandes Nomes do Agro, faz parte de uma série de programas que nós traremos para todos vocês, todos os públicos, uma série de 10 programas, onde nós teremos a participação tanto de produtores rurais, associações, as entidades públicas e privadas, e principalmente as pessoas que realmente recebem esse novo agronegócio que a gente tem falado. Bom, muito obrigado a todos vocês, obrigado de fato, obrigado Eduardo pela participação, então, obrigado doutora Silva, obrigado doutor Kleber e ao senhor também, doutor Molim. Pessoal, estamos aqui finalizando mais um programa e lembrando só que nós também temos o Prêmio AgriShow de Startups. Se você tem uma startup agrícola, se inscreva através desse link para que possamos selecionar as 10 melhores startups para apresentarem seus produtos e seus serviços na Feira Internacional AgriShow esse ano, entre os dias 25 e 29 de abril. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço e até a próxima.